Nesta manhã nós vamos falar sobre vozes. Não sei se você já percebeu, mas nada é feito sem que você ouça uma voz. É a voz que vai lhe dar a orientação, é através da voz que você vai receber um conselho, e nesse conselho você vai adquirir sabedoria. Enfim, a voz, ela faz com que venhamos ter um norte, uma direção a ser tomada. Existe a voz que você pode ouvir, como está ouvindo a minha agora, tanto você aqui que está na igreja, como aqueles que estão me ouvindo agora pela rede social. Mas eu quero falar sobre um outro tipo de voz, que é aquela voz que vem no nosso pensamento. Já percebeu isso? Ainda ontem, literalmente falando, ontem, eu vi uma pessoa, inclusive pessoa querida, conhecida, que ela estava tão desfalecida, com um semblante tão caído, cheia de dor, desculpa, nem é dor, cheia de dores, porque dói em tudo quanto é lugar do corpo, mas o semblante tão abatido, que veio no meu pensamento. Eu olhei aquela imagem e veio no meu pensamento aquela voz: fulano está morrendo. Você vai entender melhor, porque essa voz, todos nós ouvimos, todos nós. Há pessoas que dizem assim: não, bispo, eu sou uma pessoa liberta, eu tenho o batismo com o Espírito Santo, eu sou nascido de Deus, eu não ouço vozes, não. A voz que vem no pensamento, você ouve sim. E eu vou lhe provar. Em Gênesis capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha só, então ela ouviu uma voz, disse à mulher: que mulher é esta? Eva. E assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então, observe que a serpente falou com Eva, e Eva começou a se comunicar, e esse é o problema. Essa voz que vem no teu pensamento, que seu filho não tem mais jeito, essa voz que vem no seu pensamento, eu sei que agora você está começando a se familiarizar com a palavra, ao ponto de dizer assim: é verdade, eu tenho que dar a mão à palmatória, eu tenho que reconhecer, realmente, de vez em quando eu olho uma situação difícil e vem uma voz no meu pensamento, que o meu marido não vai se converter, que o meu filho não vai se libertar dos vícios, que eu não vou conseguir aquela causa na justiça, e etc, e etc. Mas sabe por quê? Eva, ela conversou com a serpente, porque ela poderia muito bem ouvir a voz, como ouviu, e repreender, e não dar atenção. Normalmente as pessoas, elas ouvem aquela voz que vem no pensamento, que causa desânimo, esfriamento espiritual, a pessoa desiste de lutar, de perseverar, mas isso acontece porque a pessoa, ela não vive em consagração, ela não vive buscando a palavra, e a prova disso está Jesus no deserto. Satanás falou com Jesus, Jesus ouviu uma voz essa que disse: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Mas
como Jesus vivia em consagração e conhecia a palavra, você vê que tem pessoas que lê tudo quanto é tipo de livro. Ela vê vários tipos de filmes, mas ela não tem tempo para ler a Bíblia. Porque é na hora da dificuldade, do deserto, dos conflitos, que vai fazer toda a diferença se você tem ou não um conhecimento bíblico. E Jesus na hora rebateu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da sua boca. Isso é muito glorioso. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Por que Eva tinha o conhecimento que não poderia tocar naquela árvore que estava no meio do jardim? Porque Deus ele designou isso, estabeleceu uma ordem para isso. Por quê? Para mostrar para o ser humano: olha, essa árvore aqui vocês não podem tocar, para vocês entenderem que eu sou dono de tudo, eu sou dono do universo. Por isso que Deus estabeleceu regras. E também essa árvore representa o dízimo. O dízimo não é 10%. Como não, bispo? Não. Eu sei que se você for lá no dicionário, se você deixar a Bíblia de lado e for no dicionário, o próprio dicionário vai te dizer, vai lhe provar que dízimo é 10%. Mas aí você diz assim: então, como é que o senhor está dizendo que o dízimo não é 10%? Porque não é. Porque o dízimo é muito mais que 10%. O dízimo é reconhecimento que Jesus é o Senhor da sua vida. É aquele reconhecimento de você fazer assim, por exemplo, ó. Eu reconheço que esse ar que eu estou respirando não é a White Martins, que fabrica oxigênio, que está me dando. Muito bacana, né? É Deus que me concede esse ar que eu respiro. Quando eu digo que é muito mais que 10%, quando você olha para o céu e vê a chuva caindo, você diz assim: realmente é Deus que está fazendo isso. Não é aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a SEDAI, que está fazendo a água cair do céu. Em São Paulo, a Sabesp. É Deus. Quando você acorda e consegue enxergar o orvalho, o clarear do dia, não é a Light, não é nenhuma hidrelétrica que está lhe concedendo aquela luz. Isso é muito glorioso. Agora, preste muita atenção, por favor, nas vozes que você tem ouvido. Existe aquela voz que vem, que é aquela pessoa que chega perto de você, que semeia a palavra de dúvida, que vai causar medo. Mas você deve se preocupar muito mais do que isso. É aquela voz que vem no seu pensamento, que você não vai conseguir, que o seu filho não tem jeito, que a sua mãe não vai ser curada. É essa voz que você precisa viver em consagração, em santificação, para que você possa rechaçá-la, para que você possa ter filtro nos ouvidos. Já viu o coador? O coador serve para poder filtrar. Imagina você fazer café e todo aquele pó cair. A peneira, ela serve para filtrar aqueles caroços de laranja. Você colocou um chá, aquelas folhas, aqueles galhos, fica na peneira e etc. Você precisa ter esse ouvido para você entender. Lá em Mateus, no capítulo 6, isso é muito importante, no versículo 9, quando Jesus ensina sobre a oração modelo, ele diz assim, ó: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10, que diz assim, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Eu quero explorar, eu quero sinalizar essa frase, venha o teu reino. Por quê? Porque muitas são as pessoas que elas querem entrar no reino de Deus com várias malas. Como assim várias malas? Ela quer carregar a mala do achismo, a mala do não concordo, a mala da dúvida, a mala dos porquês. E, na verdade, o reino de Deus, ele vem, como diz assim, bem claro, venha o teu reino. É o reino de Deus que tem que vir a nós. Mas o reino de Deus só vem na vida da pessoa que se ajoelha, se rende. Você vai entender agora esse se ajoelhar. Ela se rende, ela se entrega. Ela diz assim, meu Deus, não é como eu quero, não é como eu penso, não é como eu acho, não é com as minhas forças, é como o Senhor quer. Vocês estão conseguindo entender agora como é glorioso essa palavra? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem trazer a organização do céu para a sua vida. Eu vou repetir, aqui está o segredo. As pessoas, elas querem ir para o céu, muito bem, mas só que o céu tem uma organização. Não matarás, não adulterarás, você tem que ter o coração limpo, você tem que ter bons olhos, você tem que abrir a boca para falar a verdade. Ela quer ir para o céu, mas ela não quer trazer as organizações, a disciplina do céu para a sua vida e até mesmo para a sua casa. Sabe o que isso vai acontecer? E infelizmente já está acontecendo na vida de muitas pessoas. Você sabe? Você vai saber agora. Quando a pessoa ela vive errando, então ela passa a viver tentando corrigir o passado. Por exemplo, eu já atendi e até hoje atendo várias pessoas que me procuram e dizem assim, ô bispo, olha, há 2 anos atrás, a título de exemplo, em 2020, eu traí a minha esposa. E ela descobriu, e foi um pega pra capar, nós brigamos, nos separamos, uma choradeira, um sofrimento. Só que nós estamos em 2023. E as pessoas falam assim, olha, até hoje, bispo, eu não consegui colocar meu casamento, a minha vida em ordem. O que significa isso? O erro que as pessoas cometem, porque elas querem ir para o céu, mas não querem trazer a organização do céu para a sua vida, faz com que, no momento que ela venha errar, ela venha viver, às vezes, meses, anos. Há quem viva décadas e há quem viva a vida inteira tentando consertar o passado. Vou repetir, tentando consertar o passado. E quando você tenta consertar o passado, você deixa de olhar para frente e construir o futuro, e viver o futuro, e planejar o futuro, porque você está perdendo tempo querendo corrigir o passado. Passado este que você errou. Passado este o qual você sofreu danos. É como Davi. Não tem exemplo melhor para nós darmos aqui agora do que Davi. Davi estava lá andando no palácio, no terraço, depois que já tinha se tornado famoso,
porque já tinha vencido várias batalhas, já era um homem reconhecido. O exército de Israel era um exército respeitado, que fazia os inimigos tremer. E o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 11? Que Samuel, caminhando, passeando pelo palácio, no terraço, ele viu aquela mulher desnuda tomando banho. Com certeza, a Bíblia diz que ela era uma mulher formosa. Ele viu, com certeza, aquele corpo monumental, aquela beleza, ele viu. E aquilo fez ele ouvir aquela voz. Que voz? Pega. Que isso, bispo? Com certeza. Pega, Davi, pega. Mas com certeza ele também ouviu aquela voz de Deus que vinha no seu pensamento. Mas, Davi, essa aí não faz parte de umas de suas concubinas, não, ô Davi. Não, Davi, essa aí não. Essa aí é casada. Essa aí tem marido. Vocês estão entendendo? Mas ele viu, e ao ver ela tomando banho, segundo Samuel 11, ele ele a desejou. Mas veio aquela voz, quando ele perguntou, quem é essa aí? Ele pediu informação, não, essa aí é mulher de Urias, Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então se ela é mulher dele, ela é casada. Então ele sabia que ela era casada. Mas os olhos fez ele cobiçar, a cobiça fez ele ouvir aquela voz que veio no pensamento, pega, sai, faz isso. E quantas são as pessoas que estão me ouvindo agora, que você está ouvindo aquela voz, sai da igreja, sai, não vai dar certo, abandona tua mulher, teu marido, vai, larga tudo, deixa teu filho de lado, desiste de lutar, essa enfermidade não tem cura. Entende agora porque Jesus nos ensina na sua palavra ao dizer, santificai-vos, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós? Pelo amor de Deus, essa voz que vem no pensamento, ela vem sobre todos nós. É diferente daquela voz que a pessoa diz assim, eu estou vendo vulto, eu estou ouvindo vozes, inclusive pessoas que já partiram, faleceram. Não, isso aí não. Isso aí com certeza é um mal. Eu não estou falando dessa voz e todos vocês já me entenderam. Mas quando você está em espírito, você vem aquela voz de Deus no seu pensamento. Aí você fala assim, bispo, o senhor chegou no ponto que eu queria. Como que eu posso saber que aquele pensamento que vem, aquela voz que vem no meu pensamento é de Deus? É simples. Você fica em paz. Quando é de Deus, você não se esconde. Você vê que Eva e Adão se esconderam de Deus. Tem pessoas que vivem se escondendo, com vergonha, porque a voz que você ouviu e a atitude que você tomou, a decisão que você tomou, fez você ficar triste, com vergonha, com medo, com dúvida. Você não consegue nem mais olhar nos olhos daquela pessoa. Aí está a maior prova que a voz que veio no teu pensamento não é de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos fazer uma oração. E você que está aqui na igreja, você vai ter a oportunidade de se consertar, se reconciliar com Deus. Se você está bem, é um momento para você se fortalecer mais ainda e vigiar. E você que me acompanha pela rede social, Deus está te alertando. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que vêm no seu pensamento.
A única maneira de você blindar o seu ouvido, os seus ouvidos e permanecer na fé é você tendo conhecimento da palavra. A palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.